Tudo bem, tudo saindo. Queria ver o pessoal da técnica. Tá tudo certo na nossa transmissão no canal. Torno. E então vocês vão colocando como é que está o áudio, como é que está a imagem, como é que está tudo por aí. Primeira coisa que eu vou pedir a live está começando agora. Dá uma convidada no pessoal aí, repasse essa live para várias pessoas que você conhece e que sabe que vão gostar de ouvir a gente falar. É um evento muito especial, é raro a gente ter esses eventos como a gente vai fazer hoje, com dois profissionais, duas pessoas que não é só de extremo gabarito, são pessoas que eu amo, são pessoas que eu adoro, são pessoas que eu conheci e aprendi a admirar por conta do trabalho delas. Então, convida lá, convida a galera, convida o pessoal. Tá rindo, né, Dani? 3, né? Você se inclua, por favor. Tá bem? Mestres. Tá bom, com certeza estamos aqui nesse espaço. Eu sempre brinco, eu falo com as pessoas, olha, eu sou um professor, um dia eu vou ser mestre. Mestre aqui é o Cuni Namoto. Boa noite, professor. Como é que tá, professor Cuni? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, viu? É sempre uma alegria, a gente já está se acostumando com essa coisa de que nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia, falar um pouco do que o professor Cúlio criou, construiu, vamos falar um pouquinho sobre os cursos, né? E nós estamos prestes até começar mais um dos cursos e ultimamente os cursos têm sido em EAD, à distância, né? Ensino à distância, tem sido... então, nós estamos nos acostumando a nos ver na telinha, né, professor? Já estamos ficando acostumados. Sim. Acho que tinha umas 2 semanas que a gente... Não, uns 2 meses que a gente terminou, 1 mês e meio, quase 2 meses que a gente terminou o curso anterior. E aí a gente começa a ficar com saudade de abrir a tela, começa a ficar mais ou menos... Daqui a pouco a gente se acostuma. Será que a gente sabe dar aula presencial, professor? Já? Eu não sei, não. Eu sei que a minha surpresa no EAD é que não esperava isso. Realmente eu não esperava isso. E o resultado está sendo muito bom, né? Então, eu acho que isso vai evoluir cada vez mais, né? É incrível, né? Porque nós passamos pela transição, nós tínhamos um curso prestes a inaugurar, tivemos que interromper o curso, depois reformular para que ele pudesse ser em EAD, e aí, com aquela gentileza e a compreensão dos alunos, a gente começou a fazer em EAD num ritmo que a gente não estava acostumado, mas isso aí, professor, a gente ficou impressionado com a dinâmica, com a facilidade, com o rendimento dos alunos quase como quem diz, quer dizer, parece que esse negócio em AD funciona bem mesmo, né? Isso que o senhor falou é impressionante. Eu também fiquei impressionado. E a prova da impressão é que todo mundo chorou, né? Todo mundo chorou porque realmente a gente no EAD a gente está próximo e ao mesmo tempo longe, né? Então dá vontade de dar um abraço, mas não dá. Então isso aí são coisas que a gente nunca esperou, né? Então a gente já fica, Dani, você já viu, né, que quando nós nos encontramos com um grupo que nós demos aula, você participou também como convidada ali, participando junto com a gente, ensinando os alunos, não vai poder carregar a maquiagem, né? Já entendi, né? É muita emoção, é muita vontade de abraçar, estar perto, trocar, mas a gente está vendo como funciona também. Como a gente costuma dizer que tudo é quântico, a gente consegue se conectar também por essa via online e dá tudo certo. No final, tudo dá certo. Acho que a ideia do quântico, ela é
ela é um conceito, é um paradigma, é um conceito. E todo paradigma é uma ferramenta de trabalho. Então, quando nós falamos que trabalhamos dentro de um paradigma quântico, ela é a nossa ferramenta de trabalho. E dentro desse paradigma quântico, as coisas funcionam de acordo com esses paradigmas e as nossas ações, é isso aí que você falou, você está aí, mas você está aqui. Sim. E você está exatamente nesse momento na casa de cada um dessas pessoas que estão assistindo ao vivo. E como isso aqui vai ficar gravado, alguém vai ver você em algum outro momento como se fosse agora. Quer dizer, esse é o paradigma quântico, onde as coisas se interrelacionam num espaço-tempo que não precisa de uma proximidade uma com as outras. Então, nós lidamos com esse paradigma, lidamos com isso. É um momento, eu acho que é um momento especial, principalmente isso, nós discutimos isso internamente, a equipe técnica da Quantum Bio, nós, assim que essa confusão pandêmica começou em março, nós começamos a debater e discutir sobre caminhos, o que poderia acontecer daí para frente. E uma das coisas que tinha ficado claro para a gente é de que nós teríamos cada vez mais um grupo de pessoas que estaria necessitado de uma nova ferramenta de trabalho, de uma nova maneira de abordar. Imagina que a gente correu o risco de ter uma interrupção no suprimento de matéria-prima para a indústria de saúde. Então, a gente correu o risco, e isso aconteceu de alguma maneira, mas conseguiu ser minimizado, mas quase que acontece, de faltar medicamento, de faltar reagente de laboratório, de faltar reagente, equipamentos e insumos para a indústria de imagens, de exames de imagens. Então, imagina-se toda uma linha de conduta na saúde que é baseada na medicação, seja ela alopática ou não, baseada nos exames de complementares de laboratório, e baseadas em, quer dizer, baseada com a presença física. Isso é, eu preciso atender meu paciente fisicamente, eu preciso estar com ele. Se a gente que eu digo, essa pandemia ela permitiu ainda, com os trancos e barrancos, que a gente continuasse trabalhando, continuasse fazendo as coisas, mas corria um risco da gente ter a nossa prática clínica completamente interrompida. E eu fico imaginando, o profissional que não está preparado para a telemedicina, para encontrar métodos diagnósticos não convencionais, fora do convencional, e encontrar estratégias terapêuticas fora do convencional, estava fadado a interromper totalmente a sua prática clínica. Então, eu acho que esse é um grande mérito, ou talvez seja um grande recado que na busca, e isso nós começamos desde o primeiro momento, eu falava assim, vocês têm nas mãos uma ferramenta fantástica que permite atendimento diagnóstico e terapia sem depender de uma cadeia de suprimentos que pudessem parar de uma hora para outra. Então, é como diz, todos nós, ou todos os profissionais que são terapeutas quânticos ou terapeutas energéticos, estavam preparados para o que desse e viesse. Você pode vir, não tem problema, eu vou continuar atendendo, eu vou cuidar das pessoas. Porque imagina o seguinte, alguém ficasse doente, ia procurar um médico, e aí não tem médico, porque não tem exame, porque não tem tratamento, não tem nada. Assim, como é que as pessoas vão ser cuidadas? Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar da saúde dessas pessoas? Eu acho que esse tipo de profissional é que nós estamos colocados. Você, Dani, você tá nessa caminhada já há um tempo. Eu me lembro eu me lembro de você. Você já era uma profissional de sucesso já no que você fazia. Você sempre foi assim. Mas quando você introduziu não só o paradigma quântico, como nós falamos em si, mas eu diria esse paradigma bioenergético, paradigma energético, o paradigma biofísico dentro da prática clínica. Mudou a sua prática, mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de agir.
E seus pacientes? Mudaram os pacientes? Mudou o teu resultado? Como é que é isso? Me conta um pouco. Eu costumo dizer que foi um salto quântico. Foi muito importante quando eu tive esse conhecimento, quando eu fiz a primeira formação. Eu lembro que eu falei, nossa, agora realmente o céu é o limite, porque facilita muito, né? Agrega um valor tão grande ao tratamento, a possibilidade que a gente tem de acesso com um paciente, né? Tanto como você estava falando, no diagnóstico, e é interessante porque é um diagnóstico ali em tempo real, né? É um diagnóstico que você faz no momento inicial da consulta. Você não precisa esperar, você não precisa solicitar nenhum tipo de exame tradicional que vá a algum lugar, espere esse paciente voltar para você iniciar um protocolo terapêutico para ele. Você consegue ali no momento realizar tudo isso, ter isso tudo à mão. E fora isso, são ferramentas assim que hoje fazem todo sentido e sempre fizeram muito sentido para mim, quando a gente está fazendo uma análise, uma avaliação do paciente, né? Entender que antes do sintoma que ele está apresentando ali, tem muito mais coisa, que o olhar tem que ser muito mais profundo, muito mais arraigado ali, a gente entender, né, esse terreno biológico ali, como ele está muito antes do que esse sintoma, essa doença pré-determinada, é o que faz todo o impacto, a diferença para a gente ter uma resposta terapêutica adequada. Então, ter ferramentas onde a gente consegue analisar todo esse grau de contaminação, e a gente hoje vê, né, Braghini, como que as pessoas estão extremamente intoxicadas, contaminadas, com seu terreno biológico, enfim, muito alterado, e você tem uma ferramenta simples, né, de um manuseio super simples, onde você consegue ter um diagnóstico momentâneo ali, ter todas essas possibilidades que a gente acredita, e que há muito tempo eu já venho trabalhando dentro da visão integrativa, né, de intoxicação de parasitas, de metais tóxicos, de radiação, enfim, você conseguir mostrar isso, e o feedback, né, tem o biofeedback, o paciente vê, você interage com ele no momento que você está fazendo ali o exame, você consegue acompanhar, né, todo o desenvolvimento do paciente na sua prática clínica, ele vai percebendo, isso faz com que o paciente também se responsabilize com a sua cura, com o seu tratamento, né? Você traz ele para a responsabilidade que é fundamental dele estar ali no tratamento. Então, tudo que fora dali ele for utilizar na vida diária dele, em todos os sentidos, todos os cuidados que ele tem que ter, que são multifatoriais, com tudo que ele usa no corpo, com todos os alimentos, com a água, com, né, a forma que ele encara a vida, isso tudo impacta e a gente consegue mostrar isso para ele. E fora as ferramentas que a gente tem também para oferecer um tratamento que é extremamente eficaz, potente e sem principalmente os efeitos colaterais todos que a gente tanto vê aí nas medicações mais tradicionais e alopáticas. Então, é uma ferramenta maravilhosa que eu acho que tem que cada vez acessar um número maior de pessoas. Eu falo muito, eu falo nos cursos, falo para os meus alunos, os profissionais aqui da clínica, praticamente todos, a gente tem 90% dos profissionais que trabalham aqui já habilitados no método, e a gente vê que realmente é uma diferença e tanto, né? Então, é maravilhoso poder levar essa informação para as pessoas, para os profissionais, e também para os pacientes que buscam, né, esse novo olhar de abordagem de tratamento e de cura. Ah, legal. Você falou uma coisa bem bacana mesmo. Isso que eu vou passar, eu vou passar para o senhor, professor. Aí, eu acho que é brilhante isso que a Dani falou, e eu acho que é uma coisa bem... a sensação que eu tenho é de que... A percepção que eu tenho é de que é uma ferramenta que agrega valor para todo mundo que já trabalha na área. Vamos imaginar, os terapeutas de saúde agregam uma terapêutica adicional, uma abordagem adicional, um paradigma. Todos nós que lidamos com biomedicinas ou que tivemos formação biomédica nas mais variadas biomedicinas,
aprendemos a lidar com um paradigma, o paradigma bioquímico, como se tudo na vida, todo o tratamento, tudo que se faz é através do paradigma bioquímico. E quando é biofísico, é somente no grande biofísico, é nas radiações e assim por diante. De repente, a gente começa, então, a incorporar um paradigma energético ou biofísico, como eu falei, que é o que você falou, e a nossa prática, ela se amplia. Na verdade, eu não troco uma prática por outra, eu simplesmente incluo um paradigma que é talvez maior do que este paradigma núcleo central, que é o bioquímico, um paradigma energético, que é o do campo e das coisas energéticas que acontecem em volta dos seres vivos, de todos nós. E aí, o grande mérito do professor, por isso que eu não deixei ele falar, porque senão. Não, porque esse é o grande mérito do Cuneo, é porque, imagina o seguinte: o Cuneo não tem uma formação biomédica, né, inicial. Ele vai contar a história dele, mas todo mundo conhece a história. Então, a formação dele é de engenharia. E aí, esse processo, assim, quando ele começa a entrar no caminho clínico, porque a vida levou ele nessa direção, obviamente que como ele não tinha bagagem do raciocínio do clínico convencional, ele precisou desenvolver uma metodologia para que isso fizesse sentido para ele pela maneira de como funciona a cabeça do engenheiro. E, de repente, ele, ao longo de décadas, ele desenvolveu um método que permite que pessoas que não são da área médica, de saúde biomédica, possam atuar de uma maneira de receber, de entender o que está acontecendo, de atuar terapeuticamente e observar resultado clínico. E isso foi tão brilhante, porque isso chamou a atenção do Kenji, que é o filho dele, e você, pai, o que é isso aí? Porque, né, aquela coisa como que diz que também é um arquiteto e aí isso chegou a um ponto assim, Cuneo, nós vamos precisar levar isso para as pessoas. Você precisa oferecer isso. Você criou algo fora do comum. Não é à toa que o Cuneo tem um doutor honoris causa de relevância como na saúde mundial. Lá no México, tem foto dele vestido a caráter, foi lá receber um prêmio que poucos brasileiros receberam, porque esse é um legado para a humanidade. Você criou uma metodologia, um método. E aí, isso que eu falo, o que é um método? Um método é algo que a gente pega do início ao fim. Assim, o professor, quando a gente coloca nosso filho na escola e ele entra na classe, começa a alfabetização, a professora vai dizer para você, mãe, fique tranquila, pai, fiquem tranquilos. Seu filho vai terminar este ano lendo e escrevendo. Como? Há uma metodologia que nós vamos utilizar ao longo do ano para que ele saia do não sei nada e termine lendo e escrevendo. Então, o Cuneo criou um método. Professor, agora sim eu deixo o senhor falar, porque não é só isso, é um legado. Eu tenho a honra de trabalhar junto contigo, nós trabalhamos juntos, e eu dando minha contribuição, mas é inegável, já falei isso várias vezes, então eu não estou falando aqui só porque é uma live, nós já conversamos isso várias vezes, inclusive pessoalmente, mas sim, é um legado. Método Quantum Bio, tem história, né? Tem bastante história. Mas eu tava ouvindo a Dani, né? O que é importante no que ela fala, no que ela expressa, né? Porque ela, queira ou não queira, de uma certa forma, entrou no campo quântico, né? Porque o sentimento que ela tem, primeira vez que eu ouço ela falar, mas o sentimento que ela tem é o sentimento que ela transmite para o seu cliente. E quando o cliente sente o nosso sentimento, ele começa a entender melhor, né? Aceitar melhor o que nós fazemos, né? Então, eu digo isso porque eu estava esses dias ouvindo várias entrevistas que eu dei, né? Por que a pessoa ouve a minha entrevista lá
longe, lá no Nordeste, em algum lugar, ouve a minha entrevista e o pessoal vem de lá para Porto Alegre viajando, né? Pagando uma consulta que não é barato, né? Por quê? Porque quando a pessoa me ouviu, sentiu a intenção da gente. Porque a intenção é quântico. A intenção ela vence barreiras, né? Por isso que no curso EAD nós emitimos essa intenção, né? De a pessoa ouvir, aprender e ajudar as pessoas. Então, essa intenção atrai as pessoas, né? Então, o sentimento é a melhor ferramenta que nós temos. Tá? Então, se você conseguir, se o cliente entender a sua intenção, a pessoa assume, né? Então, é um detalhe muito interessante, porque isso é uma coisa que surgiu dentro da minha prática, né? E as pessoas como vocês, né, como a Dani, como mesmo o Braghini, são pessoas que já começaram a aprender a fazer isso, né? Falar e fazer a pessoa sentir a sua intenção, né? Então, nossa intenção dentro do nosso curso, até estou mudando algumas coisas dentro do meu curso, ensinar as pessoas a transmitir essa intenção, que pode ser à distância, pode ser presencial, enfim, a intenção é uma coisa que ultrapassa os limites, né? E vai na consciência da pessoa. Porque quando a gente consegue atender, consegue fazer a pessoa sentir o nosso sentimento, a nossa intenção, na sua consciência, a pessoa acredita e aceita melhor, né? Tá? E outra coisa muito importante que eu sempre digo para qualquer cliente, né? Nosso trabalho não é tratar a doença. Nosso trabalho é pesquisar por que a pessoa desenvolveu aquela doença, né? Porque a medicina normal, ela trata a consequência, trata a doença. Nós não tratamos a doença, nós tratamos aquilo que levou a pessoa a desenvolver aquele desequilíbrio. Então, isso aí, só no mérito quântico que se consegue descobrir isso, né? Estou preparando um outro curso aí de a pessoa conseguir atender a pessoa à distância, né? E através da fotografia da pessoa, tirada de frente e por trás, a gente consegue até localizar os parasitas, né? Então, isso é uma coisa que a própria pandemia me ensinou, forçou a fazer, porque hoje as pessoas não podem viajar, etc., né? Então, isso é uma coisa muito, muito útil, né? Então, na verdade, a intenção é uma coisa que nós temos que cada vez mais, né, aperfeiçoar para que a gente consiga chegar nas pessoas, né? Então, como você disse, né, Braghini, o nosso curso, a nossa intenção que nós transmitimos dentro do nosso curso é uma coisa muito importante, isso vale ouro, né? E a intenção é uma coisa que você não pode buscar a intenção dentro de um livro, você tem que ser dentro da sua essência e poder transmitir isso para as pessoas. Esse aí é o detalhe muito importante para qualquer terapeuta, né? E eu notei na Dani que a Dani tem essa característica afinada, né? Não é à toa que ela tem sucesso, né? Então, isso que eu queria dizer. Treinar a intenção. E como é que se treina a intenção? Como é que se treina a intenção? Dentro da sinceridade que a gente tem. A sinceridade, ela afina a nossa intenção, né? Então, a pessoa que a gente atende tem que sentir isso. Se a pessoa sentir isso, vai ter uma visão diferente da vida, uma visão diferente do que a pessoa veio fazendo até hoje, né? Porque se você não conseguir, através da intenção, né, você não conseguir a pessoa mudar um pouquinho seu estilo de vida, você não consegue manter a melhora que a pessoa tem, né? Então, esse é um detalhe muito importante que eu enxerguei na Dani e aproveitei o gancho para falar para vocês, né?
Então, meus parabéns, Dani. Muito obrigada, que honra. E é exatamente isso, porque é a nossa verdade, né? O nosso coração, é o que a gente realmente acredita, além de qualquer outra questão. E quando você estava falando, professor, eu estava lembrando que alguns alunos que me acompanham, eles sempre perguntam, mas nossa, como que você consegue? Você faz isso tudo com os pacientes, eles ficam paralisados, parece que hipnotizados, eles deixam você fazer tudo, eles não questionam. Nossa, comigo várias vezes acontece algum questionamento, alguma desistência, e eu falo justamente sobre isso, né? Sobre a verdade que vem de dentro de você e conecta, porque o paciente ele lê isso, ele não entende sobre o que a gente está exatamente testando, analisando, o que está propondo terapeuticamente para ele, né? Essas técnicas, mas ele entende a leitura da nossa verdade, da nossa energia, né? Então, como sempre, Isso maravilhoso. é uma dádiva que a gente consegue com experiência, né? Sim. Então, isso é uma coisa que nós temos que cultivar e que cada vez melhorar, né? Então, eu repito de novo, a intenção que nós temos, ele é quântico, né? E o que você gravou em qualquer lugar, né? A intenção que você tinha naquele momento, ele fica e transmite, continua transmitindo. Então, São duas coisas que a gente bate muito no curso, e todos os alunos captaram essa máxima do professor, que a gente utiliza basicamente, não importa a ferramenta que você vai utilizar, mas um background extremamente importante e fundamental como pré-requisito para o teu sucesso é a intenção. A intenção terapêutica, a intenção verdadeira de curar. É uma intenção de cura. Essa é uma energia amorosa. É uma energia amorosa de um amor universal. Eu quero que este meu paciente mude seu status. Isso pode ser cura, pode ser equilíbrio, pode ser qualquer coisa. A intenção terapêutica. Eu desejo verdadeiramente que esse paciente melhore. E a outra coisa é a intuição. A intuição, que é o ato de saber sem saber o motivo nem o porquê. Nem saber como, nem o porquê. Então, que a gente descobre, ao incluir o paradigma biofísico, a gente começa a descobrir que a intenção nada mais é do que uma leitura sutil de alguma coisa que existe, alguma coisa que está pairando, que é alguma coisa que é energética, e essa interação, essa informação que está no paciente interage com a intenção que você tem, esses dois campos, esses dois biocampos, eles interagem, e a gente aprende nos cursos como você esta intenção e ler essa intuição, e você e quanto melhor você for, não duvidar da sua intenção, porque terapeuta médico, por exemplo, se falar intuição para ele é quase como uma heresia, mas na verdade isso eu li num livro de um médico bem convencional sobre raciocínio clínico, de anos atrás, e que ele já faleceu, inclusive, faleceu com 98 anos. E aí ele dizia que a intuição é alguma coisa que quando a gente ensina para o aluno na faculdade, a gente não fala de intuição, mas a prática clínica nossa é totalmente intuitiva. É aquilo que faz que um paciente X entre no consultório e você peça tais exames ou entre com uma estratégia terapêutica, pensando no médico convencional, no terapeuta convencional, e um outro paciente que vem com a mesma queixa, com o mesmo diagnóstico entre aspas, e você faz uma estratégia diferente. Por quê? Não sei, porque eu intuí que este precisa disso e aquele precisa daquilo. Então, a intuição, a gente simplesmente não tem vergonha, não tem medo de falar que a intuição faz parte do processo, é isso que a gente ensina nos cursos, né, Cunha? O Braghini, você falou uma coisa muito importante, porque a intenção gera uma coisa que se chama intuição. O que é intuição? É buscar a solução do desconhecido, né? Porque quando você alcança a sua intuição, né, você consegue buscar coisa no desconhecido, e o desconhecido é a solução. Tá?
Então, a intuição é uma coisa que só vem para aquelas pessoas que têm uma boa intenção, né? Então, eu tenho conseguido solucionar várias questões aí através da intuição. E quando você treina a sua intenção, o que acontece? Eu consigo enxergar aquela pessoa com problema de saúde no futuro sem problema, né? Quando você consegue colocar esse detalhe para a pessoa que está doente, a pessoa já se enxerga no futuro sem o problema. E isso acontece, né? Então, e tudo isso aí você tem que estar com o quê? Com sentimento positivo, né? Por que hoje eu estou no meio dos médicos? Porque eu recebi uma pessoa, já contei essa história várias vezes, recebi uma pessoa na fase terminal do câncer, que o médico disse para essa senhora: você procura essa pessoa, que essa pessoa é a pessoa que poderá dar uma solução, né? Eu atendi essa pessoa às 10h30 da noite, ela saiu de lá às 3h30 da manhã. E quando ela foi adquirir o tratamento, não tinha recurso. Aí eu falei com o falecido Yoshida, faz um kit para 2 meses e dá para ela e devolve o dinheiro da consulta. Então, essa senhora, hoje, eu devo muito dinheiro para essa senhora. Porque através disso veio os cursos, veio um monte de coisa, né? Na verdade, eu ganhei muito mais dinheiro não tendo cobrado nada dessa senhora. Isso é intenção, né? Então, a verdadeira bondade só vem através de uma verdadeira intenção, né? A bondade é o resultado de uma intuição, gerada por uma intuição. Então, são coisas que nós temos que ensinar e treinar, né? E a Dani tem esse poder. Maravilha! Eu costumo dizer que nada como o método, a biorressonância, para a gente exercer a nossa intenção, nosso potencial criativo, porque é uma continuidade disso, né? Então, a gente tem a possibilidade de, materializando, entre aspas, toda essa intuição, você conseguir fazer toda essa leitura ali, né? Isso impacta em várias coisas, em como você vai abordar o paciente, o que você vai pesquisar, qual testador naquele momento você vai utilizar, qual o frequencial para tratar, e as coisas vão se desenhando realmente quando você está com esse propósito, né? Então, é lindo. Sim, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Esse material que vocês têm, esses testadores que vocês têm, todos eles foram feitos com a minha intenção. Sim. Então, ele tem a frequência da minha intenção, né? Então, isso é uma coisa que fica gravado, e se você aproveitar o embalo disso, você faz muita coisa, né? Esse é um grande mérito, porque é isso que a metodologia, ela é uma metodologia do início ao fim, né? Do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento, se as coisas estão indo na direção correta, e a metodologia permite isso. Então, você, nos cursos, né, você vai aprender como lidar com essas coisas. Como o professor falou, eu recebo um kit de testadores, você vai, então, nos cursos a gente ensina como utilizar, e mais do que isso, você recebe um instrumento que vai fazer o que a gente chama de tangibilizar a intuição. Porque a intuição, assim, é como dizer, eu já sei o que é dentro de mim, eu já sei o que eu vou fazer, mas eu vou usar aqui um instrumento que vai confirmar a minha intuição, vai tornar tangível aquilo que eu já sabia que era o que eu ia fazer. Então, é um equipamento. Então, essa metodologia e essas ferramentas, elas vão permitir isso. Porque nós temos basicamente, só para quem não está, quem está acompanhando a gente pela primeira vez, não participou de nenhum curso, não é credenciado, não é ex-aluno ou aluno,
nós temos 2 cursos específicos, que eu falei, o Cuneo desenvolveu uma metodologia, desenvolveu uma maneira de trabalhar, desenvolveu um método, que a gente chama hoje de método Quantum Bio. Era o método do Cuneo, era a maneira que o Cuneo trabalhava. Hoje, então, o que é o método? É a gente pegar essa maneira do Cuneo trabalhar e apresentar para os alunos como uma metodologia, como um passo a passo, uma maneira dele utilizar isso. Então, isso é feito basicamente no primeiro curso, no curso inicial, no curso de biorressonância, que quando ele era presencial, era um curso de 3 dias. Na verdade, ele é um curso que era muito mais tempo, depois a gente passou ele para 5, 6 dias, depois a gente passou ele para 3 dias. Então, ultimamente, essa última versão, a gente já estava trabalhando em 3 dias por conta dos alunos que vinham do Brasil inteiro. Era muito confuso você tirar a pessoa uma semana inteira ou 2 finais de semana, levar para um local, para São Paulo, para uma área central. Então, nós acabamos condensando esse curso em 3 dias e ele era assim até o início da pandemia. Hoje, ele é um curso exclusivamente em AD, que a gente ensina essa metodologia, o aluno recebe os instrumentos ou os equipamentos e o material que ele receberia no curso presencial. São kit de testadores, o aurameter, o aurímetro, um estojo, manuais, todo um passo a passo, suplementos e o catálogo de um rol de produtos que ele vai utilizar, sem entrar muito em detalhe quanto a isso. Esse curso tem uma duração de 5 semanas, na verdade, com quase 6 semanas, né? um pouco mais porque a primeira aula a gente não considera no curso e ela é somente uma introdução, mas vamos dizer, 6 semanas de curso. Este curso acontece 2 vezes por semana, com aulas síncronas e assíncronas, isso é, aulas ao vivo, com aulas gravadas, com material de apoio. E no final do curso, tem avaliações, tem uma série de coisas, no final do curso ainda, os alunos passam e recebem uma monitoria, isso é uma mentoria, onde ele escolhe um dos professores, de acordo com data, com calendário, e aí ele vai poder receber essa mentoria online, e assim que permitir, assim que o mundo permitir no Brasil inteiro, certamente a gente vai ter a possibilidade de ter essa mentoria também presencial nos profissionais credenciados ao método que vão poder dar suporte para esses alunos. Então, esse é o que chama o curso que introduz ou apresenta uma metodologia que permite você fazer um curso e começar a trabalhar no dia que terminou o curso. Na verdade, ele começa a trabalhar antes. Antigamente, ele dizia no curso de 3 dias, você faz um curso sexta, sábado e domingo, na segunda-feira você já começou a trabalhar com a metodologia. E é igual tocar piano, né? A professora até pode dar as notas para a gente, mas para você tocar uma sinfonia, você vai precisar de muito estudo e desenvolvimento. Mas o curso começa, todo artista começa, mestre começa na sala de aula aprendendo alguma coisa. Então, este é o curso de biorressonância que nós vamos ter um curso agora, começando dia 13. Então, é provável Imperdível. ainda... eu diria que é uma oportunidade que se deixou passar, este ano não tem, só o próximo. Então, este ano é a última. Senão, agora só Feliz Ano Natal, Feliz Ano Novo, bom Carnaval, espero que todo mundo tenha ficado bem. Feliz Ano Novo de novo, porque depois do Carnaval todo mundo fala isso, Feliz Ano Novo, ainda mais aí no Rio de Janeiro. É verdade. Nada acontece. E aí, está em março ou abril, a gente estaria conversando com um novo curso. Quer dizer, você perdeu 6 meses de estudo. Alguém está fazendo o curso, está 6 meses na sua frente, como ganhando uma ferramenta. Está em dúvida, acho que eu vou deixar para o ano que vem. Assim, ok. São escolhas conscientes. Então, este curso é o curso de biorressonância. Obviamente que depois que a gente faz um curso de biorressonância, que a gente entra nesse segmento, que a gente entra nesse território, a gente percebe que é um mundo de trabalhos, um mundo de ciência, um mundo tem muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. Não tem trabalho, tem um monte de coisa, tem um monte de trabalho, tem várias coisas. Como eu falei, é outro paradigma, né? E a gente vai aprender. Então,
obviamente que a nossa necessidade de entender e discutir é aprofundar a discussão daquelas coisas que eu aprendi num curso inicial. E aí, naturalmente, a gente chega num curso que a gente chama, é um curso de pós-graduação. É uma pós-graduação lato sensu, ampla, aonde a gente tem, durante um ano, durante 12 meses, cursos que também eram presenciais, e a partir do ano que vem eu vou ter a primeira modalidade em EAD, e aí essa é uma metodologia específica, e a gente vai voltar para fazer uma live para falar sobre isso. Então, a vantagem do curso de pós-graduação é que ele forma o aluno como um terapeuta ortobiomolecular. Você fez uma metodologia, você é credenciado ao método quando faz o CBio, mas você só é um terapeuta ortobiomolecular ao fazer a pós-graduação. Você recebe uma certificação, que tem uma carga horária, e com essa certificação você pode se inscrever num conselhos de terapeutas, de sindicatos de terapeutas. Aí a gente orienta que são vários que aceitam o certificado. O certificado ele é emitido por uma universidade reconhecida pelo MEC, então é um certificado reconhecido pelo MEC como pós-graduação lato sensu, que permite então você atuar como terapeuta, e você ganha essa possibilidade de trabalhar como terapeuta ortobiomolecular, que é o que acaba acontecendo com muitos profissionais que têm formação convencional e que, de repente, para ampliar o seu leque, às vezes até abandona sua prática clínica profissional para evitar os percalços dos conselhos e, de repente, vira um terapeuta naturalista, um terapeuta natural, um terapeuta integrativo, um terapeuta complementar. Então, são duas coisas diferentes, que é o que a gente faz nos nossos cursos, que a gente ensina. Então, essa live é mais para a gente exatamente isso, para a gente conversar, vocês terem uma ideia básica do que é. Dani é monitora do curso de biorressonância, foi aluna da pós-graduação, ela é professora da pós-graduação, você não sabia, mas é. Você já deu aula. Sim, você já deu aula na pós, então eu posso falar que é professor. Todos nós somos alunos e professores a todo instante. Que eu falei, mestre só tem um. Professor tem muita gente boa com a gente, muita gente boa. E a gente aprende a cada minuto que o mestre fala, né? Sempre é uma novidade. Isso é ser mestre. Isso é, terça-feira que vem a gente vai começar, vai ser a primeira, dia 13 começa essa primeira aula, que é mais ou menos uma aula de apresentação, da metodologia. Você está em dúvida se faz ou não o CBio? Eu estou em dúvida, eu estou querendo fazer o CBio, eu posso participar dessa aula de terça-feira? Eu não sei se você pode, porque eu não estou aqui, eu estou em casa, eu não estou na Quantubio, não estou nada não. Mas se você não puder, depois você briga comigo. Mas se você precisar, de repente, assim, entre em contato com a equipe da Quantubio e fala assim, olha, eu posso assistir esta aula de terça-feira só para entender um pouquinho melhor isso, para ver o que eu estou pensando em fazer? Conversa um pouco, talvez você consiga. Se você não conseguir, briga comigo depois. Ou então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ninguém falou nada. Braguinho, você está maluco? Tá liberado. Você tá doido? Não, ninguém falou nada até agora. Eu vou vou desabilitar aqui as notificações para que, pronto, não sei, não vou desmentir no ar e vamos lá, né? Isso aí. Boa. Professor, o senhor sabia que quando o senhor começou ia chegar a tudo isso? Pois é. Eu fico impressionado, né? Eu fico impressionado mesmo quando eu vejo pessoas, né, fazendo o que eu fazia. E isso aí é muito gratificante, né? E o mais importante é que, com isso, a gente está ajudando muita gente, né? Que nem a Dani ajuda muita gente. Quer dizer, isso é muito gratificante, né? Eu posso morrer tranquilo porque é uma das coisas boas que eu fiz na minha vida, né? Agora, aproveitando a oportunidade, eu queria falar uma coisa para vocês. Alguém pode estar pensando, mas o que esse curso ensina, né? O que nós ensinamos, né?
Porque é o seguinte, a prática normal da medicina é tratar a doença, tratar as consequências, né? Nós ensinamos o quê? Nós ensinamos a pessoa a pesquisar por que a pessoa desenvolveu aquela doença. Nós tratamos o fator que causou a doença, né? Isso é uma coisa bastante forte, porque ninguém faz isso, né? Nós tratamos o fator que a pessoa fez, porque não existe duas pessoas iguais, né? Pessoas podem ter doenças iguais, mas a origem são diferentes. Então, nós temos que descobrir para cada pessoa por que aquela pessoa desenvolveu aquela patologia, né? E se você corrigir o fator que causou a patologia, você resolve o problema da pessoa, né? E como eu sempre digo nos cursos, né? Qual é o segredo do resultado que a gente tem? O segredo é muito simples, né? Nós temos que tirar do organismo da pessoa aquilo que atrapalha. São metais e parasitas, né? E a gente procura melhorar 4 sistemas básicos. O sistema digestivo, porque, na verdade, quase tudo começa no digestivo, né? Quando o digestivo não funciona, a qualidade do sangue não é uma qualidade boa, né? Se a qualidade de sangue não é uma qualidade boa, ela desequilibra outras partes, né? Detona com o fígado e assim por diante. Os rins não funcionam direito porque o sangue está com muita impureza, né? Então, quando você pega uma pessoa e limpa a pessoa e começa a melhorar o sistema digestivo, o sistema hepático, que é o fígado, o sistema renal e circulatório, você melhora a saúde de qualquer pessoa. Não interessa a idade, não interessa o problema que a pessoa tem. Lógico, quando a pessoa tem alguma coisa específica, nós vamos tratar aquela coisa específica. Mas a base do tratamento é você melhorar o terreno biológico da pessoa, tá? Porque nós ficamos doentes, ficamos com problemas de saúde, justamente pelo fator de desequilíbrio. Você tem que descobrir na pessoa por que a pessoa está, o que a pessoa fez e o que está desequilibrado. Isso nós ensinamos. A nossa anamnese é uma coisa muito importante, porque pela anamnese você descobre um monte de coisa, né? Então, o nosso curso ensina isso. E o nosso curso não é nada complicado, né? Quem já fez o curso pode atestar isso, que nós ensinamos o mais simples possível, porque para qualquer pessoa possa desenvolver e ajudar as pessoas, né? Então, o nosso curso tem uma lógica, e baseado em fatores físicos da vida, né? Começando pela temperatura, começando pela pressão. Então, quando você melhora essas partes e sistemas da pessoa, qualquer pessoa fica melhor, né? Então, o nosso curso ensina exatamente pesquisar por que a pessoa desenvolveu a doença. Porque não existe nenhuma outra prática, né, clínica que realiza esse fator de pesquisar por que a pessoa desenvolveu a tal patologia, né? Então, é importante isso, né? E nós não usamos nada agressivo, né, para fazer a pesquisa, nós nem tiramos sangue. Então, na verdade, o nosso método é extremamente não invasivo, e você tem resultados excelentes através da biorressonância. Então, esse é o argumento que nós temos dentro do nosso curso, né? Sim, isso é brilhante, professor, porque talvez vocês estão ouvindo, né? Vocês ouviram, né? É uma situação que você está tendo a chance, a oportunidade de aprender com o criador do método a maneira correta de trabalhar com estas ferramentas biofísicas. Porque tem muita gente que inclusive foi aluno, que passou com a gente, e que sempre aconteceu isso no mundo, né? O aluno identificou uma metodologia, então resolve ele criar a sua própria metodologia para fazer, não, agora eu vou fazer diferente, e ao invés de fazer com a mão direita, faz com a esquerda e diz, não, meu método é diferente. Por quê? Porque eu faço com a mão esquerda e não com a direita, eu faço plantando bananeira. Eu fico inventando, eu troco alguma coisa para dizer que é diferente, mas na verdade...
só que às vezes até faz errado, porque tem curso que as pessoas fazem equivocadamente, fazem assim, mas não tem sentido fazer desse jeito. Então, aqui, e muita gente que fez esses cursos, quando vem com eu aprendi errado e essa maneira aqui tem mais lógica do que aquela. Então, aprender com o criador, com quem criou isso, é uma oportunidade única e imperdível. Dani, por que as pessoas tinham que fazer esse curso? Porque justamente traz essa ideia para a pessoa de que o paciente, quando está ali na nossa frente, ele não é só uma doença, um sinal, um sintoma, uma patologia, né? E eu acho que ficar tratando nesse formato é correr atrás do próprio rabo, não dá certo, a gente já viu isso, né? Então, a gente ter a primeira oportunidade de relembrar que o ser humano ele é multifatorial, né? Então, a gente tem muito além do corpo físico. Eu digo que quando a doença já está instalada ali no corpo físico, é um chamado da alma para olhar para questões muito mais profundas. E a gente consegue, com essa ferramenta, alcançar esses outros níveis aí, né? Porque tudo é energia. Então, a gente sabe que é um somatório de estilo de vida, de emoções, de vivências, de traumas, de toxicidades. A gente vive nesse mundo tóxico. Então, o somatório de tudo isso é que leva o paciente a chegar para a gente daquela forma, né? Então, se a gente faz o caminho de volta, a gente consegue realmente fazer com que aquela doença, por exemplo, perca o sentido. Ela não precisa mais existir ali, porque o paciente, na verdade, ele compreendeu muito além do que tudo isso, né? É uma grande expansão de consciência, trazer essa responsabilidade, a trazer esse olhar muito mais sistêmico, integral. Então, a gente tem isso na mão de uma forma extremamente simples e muito amorosa e onde a gente consegue ter um resultado muito eficaz, muito mais eficaz, ao meu ver, na minha prática, do que medicações extremamente fortes e alopáticas e que a gente vê que, na verdade, acaba deprimindo muito mais o sistema como um todo do que tratar lá na raiz e da maneira que a gente acredita e vê aí diariamente na nossa prática, né? Então, é uma gratidão imensa que eu trago por ter esse formato e essa ferramenta, ter todo esse auxílio aí desses grandes mestres e professores, e a gente vai caminhando junto, e o paciente caminha junto com a gente, né? Porque a gente é uma ferramenta também de auxílio para a autocura, para o autoconhecimento, e isso faz toda a diferença lá para frente, né? Então, o paciente ele começa a traçar novas caminhadas aí na frente, graças a tudo isso que a gente acessa, todo esse conhecimento aí, quando a gente está buscando essa formação e várias outras. Então, é maravilhoso. Sem dúvida. E nós estamos nos aproximando do final da live, porque o link do Instagram cai com 1 hora. Então, você vê como passou rápido. A gente falou que ia ser mais rápida. Você viu, Dani? Eu não cumpri minha promessa com você. Eu disse, não, vai ser tranquilo, rápido, uma coisa assim. Em meia hora, 40 minutos, imagina. Se deixasse 2 horas de live, a gente teria assunto para falar. Teria. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é legal. Eu agradeço em nome da Quantum Bill. Você certamente está assistindo, você está assistindo no canal da Quantum Bill. Então, se você ficou em dúvida, quer saber mais, coloca aí embaixo nos comentários, no próprio canal, não nos comentários do vídeo, porque depois que a live acaba, a gente não tem mais acesso a eles. Então, dá uma olhadinha ali, entra e coloca. Ou tem outros canais da Quantum Bill, tem o site, tem telefone, tem uma série de coisas. Então, você não vai ficar sem informação. Ficou com alguma dúvida? É só perguntar. Eu queria perguntar um negócio para a Daniela. Manda para a gente, assim, quem sabe ela consegue responder. Para o professor, comigo, tudo bem. Eu estou brincando, mas eu acho que esse é um caminho, sim. Ficou com alguma dúvida? Pede. Precisa, claro. Quer saber alguma coisa da gente, de alguma coisa assim? Ok, a gente responde depois, não tem problema nenhum. Dá tchauzinho para o pessoal, Dani. Muito obrigada por essa oportunidade. Me coloco aqui, claro, à disposição. O Instagram é a Clínica Daniele Bittencourt. Lá também a gente mostra todo o trabalho, as formações.
Então, estou à disposição, estou muito grata por estar participando aqui desse bate-papo maravilhoso com vocês. E quando precisar, estarei aqui junto para a gente sempre somar todo esse conhecimento e passar isso o máximo possível para as pessoas, porque é de utilidade pública. Semana que vem a gente está junto, né? Estaremos. Professor, obrigado. Mais uma vez, a agenda complicada do senhor sempre. Foi um prazer recebê-lo aqui e sabe que pode contar com a gente. Da mesma forma, eu agradeço muito essa participação de vocês aí e de todas as pessoas que participaram dessa live. Mas, assim, tem muita gente que acha que eu sou complicado. Não, vocês podem ligar para mim, não me passa o WhatsApp, porque esse dia abri o WhatsApp tinha quase 300. Então, me telefona, eu resolvo o problema na hora, no telefone. Né? Será sempre um prazer estar conversando com vocês aí. Né? E realmente eu agradeço todo esse pessoal que acreditou na gente, que fez o nosso curso, né? E que eu acho que vai ter mais pessoas agora. Então, esse é um fator muito gratificante dentro do que a gente criou numa intenção de ajudar as pessoas, né? Então, nós vamos, enquanto nós tivermos força, nós estamos aí agindo para que mais pessoas façam o que a gente faz. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado, professor. Dani, mais uma vez. Gratidão. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Quem está assistindo depois, pode compartilhar com seus amigos. Até breve, até a próxima. Até já, quem sabe, semana que vem. Tchau, gente.